A defesa de Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete que espancou a namorada com 61 socos no rosto dentro de um elevador, solicitou à justiça que ele seja transferido para uma cela de isolamento, alegando risco de vida e integridade física dentro da prisão, devido à repercussão do caso. A vítima também falou pela primeira vez após o atentado e deixou um alerta muito importante. A gente precisa falar desse assunto agora no Plantão do Meteoro. Gente, esse caso é pesado, tem alerta de gatilho para trazer para vocês aí, de violência contra a mulher. Daiane Oliveira está aqui, no @DaianeJOliveira, se você quiser seguir a Dai, se você quiser me seguir também aqui no @lu.junior. Vamos às informações, Dai. Pois é, Lúcio, quando você fala, a gente precisa falar sobre esse assunto, eu confesso que eu não queria ter que falar sobre esse assunto, mas a gente tem até um anuário recente da violência no Brasil e o número de feminicídios vem crescendo. A gente precisa falar sobre casos como esse que aconteceu e choca bastante, sobretudo pelos desdobramentos. Só para a gente trazer que o Anuário de Segurança Pública no Brasil, 2025, em 2024 foram registrados mais de 1.492 casos de feminicídio. A maior marca desde da tipificação que foi criada em 2015. Isso representa um aumento de 0,7% em relação a 2023. No entanto, a tentativa de feminicídio também cresceu. A gente tem também uma questão de um recorte das vítimas, que 63,6% eram mulheres negras, enquanto as mulheres brancas representam 35,7% das vítimas. Não foi este caso, mas a gente precisa compreender, então, essa relação de raça e gênero que está implicada na violência. E dito isso, pode acontecer, de fato, com qualquer pessoa, Lúcia. Então, os alertas que são trazidos, neste caso, vale muito a pena a gente observar. Vou ter muito cuidado para não chamar o alecrim dourado, o Jurandir, do agressor, de nenhuma palavra que a gente não possa depois, né, utilizar este corte. Mas eu tenho uma opinião extremamente impopular sobre essa solicitação de isolamento, mas é constitucional o pedido. Mas dito isso, Lúcio, eu vou te pedir para trazer uma matéria do Brasil Urgente, um programa sensacionalista. No entanto, essa matéria tem informações muito interessantes e não está ainda com aquele tom de jornalistas, sabe, aquela violência das matérias policiais. Ele traz informações, então eu gostaria muito que a gente ouvisse com atenção esse corte. Por gentileza, Lúcio. Pelo namorado se pronunciou pela primeira vez após levar mais de 60 socos dentro do elevador do prédio onde mora, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela escreveu nas redes sociais: "Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando. É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio." Quando os policiais foram colher o depoimento dela no hospital horas após o crime, a vítima não conseguia falar. Precisou de papel e caneta para contar sobre as ameaças que recebeu enquanto era espancada. Você consegue abrir a boca um pouco, não consegue. No bilhete escrito com muita dificuldade, a mulher de 35 anos explicou por que permaneceu no elevador antes de ser agredida e revelou ter sido ameaçada de morte. "Eu sabia que ele ia me bater, então não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar." A declaração foi suficiente para a delegada concluir que se tratava não só de uma lesão corporal gravíssima, mas de uma tentativa de feminicídio. A vítima teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e vai precisar de cirurgia quando o inchaço diminuir. A briga do casal começou na área comum do condomínio onde acontecia um churrasco entre amigos. Igor Cabral chegou a jogar o celular da namorada na piscina depois de ver uma mensagem que não gostou. O ex-jogador de basquete subiu até o andar do apartamento dela para pegar os pertences dele e a vítima foi atrás, só que em outro elevador.
Segundo a polícia, Igor queria que a namorada abrisse a porta do apartamento dela, mas a vítima percebeu que seria agredida. Como nos corredores do prédio não havia câmeras, ela se negou a sair do elevador. Mesmo sabendo que estava sendo gravado, Igor partiu para cima da vítima. Em depoimento, o ex-jogador de basquete disse que foi até o prédio da namorada para pegar os pertences após descobrir uma traição e que passou a ficar nervoso quando ela se recusou a abrir o portão. O agressor alegou que dentro do elevador foi xingado pela vítima e teve a camiseta rasgada. Segundo Igor, ele passou a dar socos na namorada após ter um surto claustrofóbico. O ex-jogador de basquete de 29 anos já tinha histórico de agressão, segundo a polícia. Mas a namorada ainda não tinha registrado o boletim de ocorrência contra ele, mesmo afirmando que já havia sido empurrada. De acordo com a delegada, a vítima sofria violência psicológica. Chegou a conversar com ele sobre a possibilidade de se matar e Igor a teria incentivado. O ex-jogador de basquete, que estudava ciências contábeis e é pai, segue preso preventivamente. Lúcia, eu gostaria só de dizer uma coisa. Não sou especialista em psicologia, em estudos comportamentais, mas eu não acredito na defesa de surto claustrofóbico para uma pessoa deferir ali 61 socos em uma outra pessoa dentro de um elevador onde ele sabia que estava sendo filmado como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. Como a delegada tipificou o caso, foi tentativa de feminicídio, ele tentou matar essa mulher. Dito isso, Lúcia, eu vou te pedir para trazer uma matéria da CNN, porque é isso, né? Tanto ele quanto a família desse homem, o Igor, eles falam em crise claustrofóbica. É surreal acreditar que existia alguma justificativa para esse tipo de violência. Mas, em depoimento à polícia, foi essa justificativa. Ele explicou que sofre de claustrofobia e que a agressão foi desencadeada por um desentendimento com Juliana, que, segundo ele, não abriu o portão e a porta de casa e, em seguida, o xingou e rasgou sua camiseta dentro do elevador. Bom, aí já é mentira, né? A gente viu no vídeo. Exatamente. A gente viu no vídeo que a camisa dele rasgou depois que a agressão iniciou. Com a vítima simplesmente tentando se proteger. Exatamente. Ele também chegou a dizer durante o depoimento, tá, Lúcio? Para você ter noção da pessoa que ele chegou a dizer durante o interrogatório que é questionado sobre a possibilidade de deficiência, aí ele chegou a dizer que um dos filhos dele tem espectro autista. Não sei o que a neurodivergência tem em relação ao que aconteceu, a violência que esse homem deferiu contra a namorada, a ex-namorada neste momento. Alguém comentou aqui no chat sobre o rosto dela. A jovem ficou com o rosto desfigurado, ainda está desfigurado. As amigas chegaram a fazer, inclusive, uma vaquinha na internet. Mas esse homem já era acusado de violência doméstica, ele já teve outras acusações de violência, ele não é uma pessoa que é considerada uma pessoa tranquila, e neste caso específico, neste relacionamento, ele já cometia violências psicológicas contra essa jovem, a Juliana. Ela chegou a relatar que quando ela falava para ele que tinha pensamentos, por exemplo, de tirar a própria vida, que ele incentivava que ela fizesse isso. Para vocês terem a noção de que a violência ela não começa, e eu já ouvi isso de muitas especialistas em violência contra a violência doméstica, a violência de gênero, Lúcio. A violência, ela nunca parte do zero e ela vai para os 61 socos. A violência, ela já está na relação. Essa violência, ela já existe. É muito raro quando um cara, ele parte do zero, ele sempre foi uma pessoa ótima, tranquila, e do nada acontece um caso de violência. Geralmente, isso está dentro dessa relação. E é muito interessante o que a Juliana ela traz agora, depois que ela já teve, né, o acolhimento, o primeiro atendimento, ela deu
ao se pronunciar, ela fala que ela já sofria violências e que as mulheres precisam se desvencilhar dos companheiros em qualquer momento, a qualquer momento que perceba os sinais, sabe? Apareceu uma red flag, apareceu uma bandeirinha vermelha ali, tem que deixar esse relacionamento. E isso não quer dizer que a vítima é culpada, tá, gente? A gente só precisa compreender que a nossa sociedade romantiza comportamentos abusivos. Uma coisa que eu sempre falo, tá, Lúcia? Eu não deixo a minha filha assistir alguns filmes de princesa da Disney. Ela só tem 3 anos, vai fazer 4 daqui a alguns meses. Porque, do nada, tem uma mulher desmaiada, deitada no meio de uma floresta, o cara tropeça nela e dá um beijo. Isso é a Branca de Neve, sabe? Você, do nada, tem uma relação também estranha desta mulher vivendo com 7 desconhecidos. Tem relações muito estranhas que acontecem e que são naturalizadas dentro dessas relações, né, de filmes, de histórias, do conto de fadas, a rivalidade entre mulheres. E isso é tudo parte de uma estrutura violenta, uma estrutura machista. E muitas vezes as mulheres também acreditam que elas podem mudar o homem. Ele foi agressivo num antigo relacionamento, ele não vai ser comigo. Ele já tem uma questão de agressão, mas ele não vai me agredir. Ele prometeu que vai mudar, então ele vai mudar. Ele gritou comigo hoje, amanhã vai ser diferente. Ele controlou minha roupa hoje, mas amanhã ele não vai fazer isso. Esse ciúmes exagerado não é ciúmes, isso é forma de cuidado, é carinho, e isso não é verdade. Então, esse alerta, o que foi dito pela Juliana, eu acredito que serve para todas as mulheres do Brasil, Lúcia, até porque os números de feminicídio estão crescendo. Não podemos aceitar e naturalizar relações violentas. Então, ao menor sinal de perigo, de violência, 190, pode entrar em contato com a polícia, Disque 100, busque uma rede de apoio. E aí, quando a gente fala, até pelo recorte, né, do anuário da violência, Lúcia, que mulheres com menores condições e mulheres negras estão entre as maiores vítimas do feminicídio, muitas vezes é justamente pela falta de condições de se mudar, de estado, de ir para, por exemplo, para um prédio onde tem uma certa segurança, Dependência ter testemunhas. Né? Dependência econômica, exatamente. A gente tem outras questões, muitas vezes não tem acesso aí a um tratamento psicológico, um acolhimento psicológico que faça com que ela perca também a dependência psicológica. Muitas sofrem de violência patrimonial, então tem o receio de separar e perder o único bem que é uma casa, sabe? Tem outras questões que a gente também fala sobre a lei da alienação parental, que vem sendo utilizada por muitos homens para tentar fazer com que as crianças sejam utilizadas aí como um mecanismo de chantagem para manutenção de relacionamentos abusivos e violentos. Então, tem muita questão envolvida, Lúcio. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas é muito importante que as mulheres saibam que existem alternativas e que, se de preferência, no começo de uma relação abusiva, ela já consiga desencilhar, para não acontecer, para ela não virar uma estatística, seja por tentativa de feminicídio, seja um caso como esse que a gente viu, Lúcio, que a mulher ficou desfigurada. E é isso, né? Pelo menos, infelizmente, aconteceu esse caso, mas pelo menos a Juliana ela está viva, ela está se recuperando e ela vai conseguir ter uma vida plena, ser feliz em muitos outros momentos, apesar desse trauma. Eu acredito nisso, Lúcio. Eu não vou me alongar muito, primeiro porque o nosso corte já está mais longo, e segundo porque, muito provavelmente, se eu me alongar, eu vou precisar de um advogado. Nada justifica as agressões. Absolutamente nada justifica as agressões. Vocês viram várias tentativas de justificativa nas matérias que a Dai trouxe. Tentou falar sobre traição, não justifica a agressão. Traição, larga a pessoa, vai embora, simplesmente separa. Não justifica uma agressão dessa. Falou sobre claustrofobia, não justifica. Imagina, gente. Todas essas justificativas, se sou o juiz, eu me sinto ofendido. Que está me tirando para idiota, não é possível. Né?
claustrofobia, porque meu filho é autista, porque eu fiquei com ciúme, porque ela não abriu a porta para mim, porque ela jogou meu celular não sei aonde, porque eu vi uma mensagem. Nada justifica. Esse cara tem que ficar preso, esse cara não pode sair, esse cara não pode estar em sociedade, é um perigo para a sociedade. E eu paro por aqui. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, tá certo? A gente vai ficando por aqui, um abraço.